Então hoje a gente tem aqui mais uma das nossas conferências aqui do LAPS. Tem aqui o Sérgio Costa, que é professor titular de Sociologia da Universidade Livre de Berlim, que é um dos diretores da rede Desigualdades.net, que é um grande projeto de pesquisa. E o Sérgio é editor de duas séries de publicações. Vamos começar. Bom, estava aqui apresentando o Sérgio. Então, ele é editor de duas séries de publicações, uma na Inglaterra e outra na Alemanha. Foi professor aqui durante bastante tempo, nem tanto tempo, estou vendo aqui, Sérgio, 97, 99, só em Santa Catarina? Em 96, mas o primeiro ano eu era diretor. Esse é o período concursado. Na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois, ele, durante muito tempo, esteve vinculado como pesquisador pleno do SEBRAP, depois associado, característica que ainda não tem essa ligação. De lá que a gente se conhece. Então, eu estou muito contente de ter o Sérgio aqui, um amigo de longa data, foi meu chefe. Somos coautores. Somos coautores, mas você mandava em mim. Então, se é possível, né? O Sérgio vem trabalhando em assuntos variados, né? Esse trabalho conjunto que a gente tem a sociologia da questão ambiental, mas o Sérgio escreveu amplamente sobre sociologia política, sobre teoria social, e vem agora mais recentemente trabalhando com diferença, desigualdade, né, e racismo, né? Acho que é um tema do seu livro. Ele tem várias publicações, e entre os livros dele estão Democracia e Refigurações Contemporâneas do Direito na América Latina, que saiu em espanhol, e Descolonizando a Sociologia Europeia, Approaches Interdisciplinares, que saiu em inglês, e Perspectivas Contemporâneas sobre Justiça, da qual eu sou editor, que também saiu em inglês, e Brasil e Américas, Convergências e Perspectivas, também em inglês, e Dois Atlânticos, que é uma reunião de ensaios. Não estão aqui as cores de Ercílio, esse grupo antes ainda, né? Esse Dois Atlânticos aqui é mais sobre os ensaios sobre racismo. Então, o Sérgio tem, como você vê, uma ampla experiência aqui de pesquisa. Estou muito contente de ter ele aqui hoje. E ele vai nos contar um pouco sobre esse grande projeto de pesquisa que ele vem coordenando, que é um projeto multidisciplinar e multi-institucional sobre desigualdades. Então, muito obrigada, Sérgio. Obrigado, Ângela, pelo convite, pela apresentação. Estou falando muito baixo, dá para escutar bem? Diferentemente de outras discussões, apresentações, a apresentação de hoje vai ter um caráter um pouco, considerando o LAPS e o tipo de trabalho que é feito aqui, o caráter de tentar contar como montamos uma pesquisa sobre um tema sobre o qual existem poucas pesquisas, ou seja, existem muitas pesquisas sobre desigualdade, mas poucas com a perspectiva de entender as desigualdades globais. Temos uma testemunha ocular aqui, que escreveu um dos papers da rede, Krista Lillemans, que faz o doutorado na Universidade de Berlim. Depois, até na parte da discussão, você pode contar um pouco como é que foi sua experiência com a rede. De toda maneira, não gostaria de ficar, isso a gente pode fazer mais na parte das discussões, de ficar só contando um pouco o formato, a armação institucional, que eu acho que seria menos interessante. Mais interessante é entender que tipo de desafio teórico, analítico nós estamos tendo, tivemos para montar este trabalho e em que medida e com quais recursos nós contamos para tentar resolver esses desafios que surgiram. Então, a apresentação, meia hora? Por aí? Mas vou ficar por aí meia hora, 35 minutos, e aí na discussão a gente avança em algum ponto que tenha ficado mais breve.
Então, a apresentação vai contar com mais ou menos 4 partes. Uma primeira parte, contar os antecedentes e como a gente chegou a essa rede de pesquisa, mas tomando isso pela ótica da bibliografia existente, dos desafios teóricos e metodológicos que encontramos, e contando menos, ainda que eu vá mencionar alguma coisa, sobre a questão institucional. A segunda parte são o tipo de solução, são sempre soluções provisórias e obviamente sujeitas a reparos, mas pelo menos as soluções teórico-metodológicas que nós alcançamos até agora. A rede existe desde o final de 2009, então já há algum acúmulo aí. Depois, o terceiro ponto, eu vou falar um pouco de pesquisas recém-concluídas e em desenvolvimento, para que vocês tenham um pouco a ideia do que é a agenda, como é que esses problemas e essas soluções teórico-metodológicas adquirem uma face específica nos diversos temas que vêm sendo tratados. Então, vou ilustrar isso através de algumas pesquisas. E, por último, algumas questões que ficam em aberto, talvez para ensejar a discussão. Bem, começando então pela primeira parte, antecedentes e desafios. Vocês sabem que as desigualdades sociais, sobretudo não sei qual a parcela de vocês que estudou ou estuda sociologia, é um tema fundante da própria sociologia. Todos os fundadores, os pais fundadores da sociologia, a desigualdade social foi para eles uma questão central. No entanto, a pesquisa sobre desigualdade social ainda tem um lugar importantíssimo na agenda das ciências sociais, e é o que vimos recentemente com a repercussão do livro do Piketty, não só até na imprensa, há um enorme interesse por discutir desigualdades sociais, e essa agenda é uma agenda muito nacional, ou seja, calcula-se, não me pergunto detalhes desse cálculo, eu posso citar o autor e aí vocês podem consultá-lo, porque obviamente que é um cálculo na base da estimativa bruta e difícil de ser calculado, mas ele calcula, um autor chamado Krekel, que 2/3 das desigualdades existentes, desigualdades entre indivíduos existentes, são devidas à geografia, à nacionalidade. E só 1/3 das desigualdades que elas são referentes às fronteiras nacionais. Se a pesquisa sobre desigualdades, como ela se ocupou até hoje, basicamente se ocupa das desigualdades que aparecem nas fronteiras nacionais, então ela só se ocupa de fato de 1/3 das desigualdades existentes. 2/3 são basicamente não pesquisados ou muito pouco pesquisados. Essa foi uma das, motivações fundamentais que a gente teve quando montou essa rede. Vamos tentar, pelo menos, entender esses 2/3 ou esses 66% das desigualdades existentes e que acontecem fora das fronteiras nacionais. Uma outra característica das pesquisas sobre desigualdade existentes, ou pelo menos do grosso das pesquisas existentes, é não só o fato de que elas são nacionais, e eu falo isso não só em louvor a Ângela, mas porque de fato é assim, elas são ahistóricas, ou seja, pesquisa-se desigualdade hoje sem entender como desigualdade se constitui historicamente. Então, de fato, há uma ausência completa de história nas principais pesquisas sobre desigualdade existentes. No caso da pesquisa como essa do Piketty, são quase exceções, ou seja, o grosso das pesquisas não considera o acúmulo de desigualdades ao longo da história. E nem a dinâmica, não é só acúmulo, a dinâmica também. Além do mais, vigora uma certa geopolítica do conhecimento muito adversa na pesquisa sobre desigualdades sociais, de tal sorte que os países que são mais desiguais são os que têm menos, ou que se atribuem menos competência para discutir desigualdades. Ou seja, a pesquisa sobre desigualdade, os clássicos e mesmo autores contemporâneos importantes da pesquisa sobre desigualdade não estão na África do Sul, não estão no Brasil, são autores no debate internacional que estão em países menos desiguais do que os países, que efetivamente têm o tema da desigualdade de maneira mais contundente.
Então, há aí enfim, uma questão difícil de assimetria na produção e na circulação do conhecimento. Além disso, a desigualdade, as pesquisas sobre desigualdade, vocês veem que eu estou um pouco tentando criar digamos, o adversário, contra o que efetivamente, o que nos motivou a constituir essa rede. Então, uma pesquisa, em primeiro lugar, nacional, a histórica, em terceiro lugar, foi uma pesquisa que é produzida muito só em alguns países, que não são os países mais desiguais, e uma quarta característica da pesquisa dominante existente é que ela é muito baseada nos estudos sobre estratificação. Se vocês verem quais são os grupos de trabalho existentes na International Sociological Association, por exemplo, o grupo de desigualdade, não existe um grupo de desigualdade, existe um grupo de estratificação social, que é, digamos, uma metodologia muito específica de estudar desigualdades sociais e que efetivamente não trabalha com desigualdade global, ou só muito recentemente que começou a trabalhar com desigualdade global. E outra característica importante é que estudou-se mais mobilidade individual do que propriamente a persistência das desigualdades. Há, obviamente, exceções, eu vou mencionar casos como, por exemplo, Charles Tillich, que se preocupou muito com as desigualdades persistentes, mas normalmente os estudos sobre desigualdades são mais voltados para a mobilidade e não para a persistência das desigualdades, entendendo-se que, digamos, a lei é a mobilidade, e se existem adscrições, se existem, por exemplo, traços raciais, de etnicidade ou de gênero, que fazem com que desigualdades sejam persistentes, ou seja, há descrições que levam à reprodução de desigualdades, isso foi, até muito pouco tempo, relativamente pouco estudado. Interessava-se em entender quando que as sociedades realmente são modernas e não vão ter mais as descrições raciais, de gênero, etc. E só muito recentemente que entendeu-se que não se trata de menos ou mais modernos, essas são características das sociedades capitalistas contemporâneas, a permanência de adscrições. Bem, para estudar as desigualdades globais, as perguntas clássicas, eu não sei em que medida que vocês fizeram um curso clássico de desigualdade, mas tem, enfim, em geral os cursos começam com um conjunto de perguntas, porque a desigualdade é uma relação, então você precisa perguntar primeiro. E aí o que eu gostaria de fazer é recuperar essas perguntas e mostrar como o estudo das desigualdades globais muda um pouco o caráter dessas perguntas. A primeira é a desigualdade de quê? Ou seja, você pode comparar renda, você pode comparar acesso à educação, você pode comparar acesso a poder, algo que é pouco explorado, mas que nessa rede a gente tem procurado explorar bastante, que é acesso ao meio ambiente, ou seja, desigualdades ecológicas existem, não existem, ou seja, há uma grande questão aqui. A primeira pergunta é essa, ou seja, quando discutimos desigualdade, há que se definir desigualdade de quê? O que está sendo, que tipo de relação desigual que está sendo estudado? Eu então vou fazer essas perguntas clássicas e depois vou tentar, na segunda parte da exposição, mostrar como tentamos resolver essas perguntas clássicas de acordo com os nossos interesses. A segunda pergunta clássica fundamental é desigualdade entre quem? Ou seja, pode-se comparar desigualdade de renda entre indivíduos, mas também pode-se comparar desigualdade de renda entre mulheres e homens, ou desigualdade de escolaridade entre brancos e negros, ou entre indígenas e não indígenas, etc. Ou seja, quem é esse, digamos, quem é o ator que está sendo considerado é uma questão fundamental e de muito difícil resolução. Por que essa questão é de difícil resolução? Porque há uma interação e uma tensão entre desigualdade e diferença. Ou seja, diferenças são articuladas em situação de desigualdade. Então, isso eu vou aprofundar um pouco, porque é um ponto, de fato, fundamental na nossa agenda. Ou seja,
Qual que é o elemento gerador? É a desigualdade ou é a diferença? Possivelmente, se você perguntar a um antropólogo, ele pode, particularmente se for um antropólogo, digamos, mais tradicional, ele vai dizer que as diferenças são anteriores a tudo. Ou seja, você tem grupos reunidos em torno de suas diferenças, e aí você pode tomar essas diferenças e comparar grupos que se autodefinem a partir de suas diferenças. Olha, sociólogos, em geral, são mais críticos com relação a isso, e tentam entender o processo de constituição desses próprios grupos. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que os grupos que são usados para entender diferenças entre quem, são grupos que têm uma construção dinâmica. Possivelmente, há 20 anos atrás no Brasil, se você fosse considerar, digamos, desigualdade de acesso à terra, você teria trabalhadores rurais, podia definir até por raça, por gênero, mas você não definiria, por exemplo, quilombolas, não quilombolas, porque não existia 20 anos atrás essa categoria, muito pouco como categoria nativa e menos ainda como categoria jurídica, ela não existia. Na medida em que existe a categoria jurídica, você pode discutir o acesso à terra considerando o acesso que quilombolas têm e outros trabalhadores rurais têm. Ou seja, a definição do grupo é uma definição política e dinâmica. Por isso que essa discussão de discutir desigualdade entre quem é uma discussão extremamente difícil politicamente. Há países, por exemplo, que se recusam a estabelecer qualquer tipo de classificação étnico ou racial. Caso clássico, o caso da França, mas tem outros países. A Alemanha não aceita, por exemplo, esse tipo de classificação. Então, para saber qual que é o nível de integração de imigrantes, não imigrantes, é extremamente difícil pelos dados, porque os dados são apurados de uma tal maneira que é difícil de entender esse tipo de dinâmica. Então essa é uma questão que não existe uma solução. Quais são os grupos relevantes? Porque os grupos se constituem na medida em que eles têm, digamos, informação também sobre desigualdade. Então é uma relação, digamos, dinâmica entre desigualdade e diferença. A terceira questão que a pesquisa clássica sobre desigualdades não coloca, mas que para essa nossa rede era fundamental de ser colocada, era desigualdade onde? O que significa perguntar desigualdade onde? A pesquisa convencional sobre desigualdades não colocava essa questão porque o onde da pesquisa convencional era, implícito ou explicitamente, o Estado-nação. Ou seja, discute-se desigualdade nas fronteiras nacionais. Para nós, essa resposta não era suficiente. Primeiro, pela importância, como eu já destaquei, das desigualdades globais. E segundo, pela relação entre desigualdades locais e efeitos, causas remotas de desigualdades. Por exemplo, nós queríamos entender em que medida o caso clássico, acho que a Cris já deve ter ouvido o exemplo algumas vezes, porque é o caso clássico, mas existem outros casos, em que medida que a concentração de terras para a produção de soja no Paraguai, em que relação tem isso com o aumento do consumo de carne de animais alimentados por soja na China? Entende? Então, ou seja, se você foca em um país, esse tipo de relação, ou esse tipo de entrelaçamento entre diversas regiões, diversos locais, entre as estruturas de desigualdade de diversos locais, não são percebidos. O caso da soja é o caso clássico, mas obviamente que esse tipo de cadeia produtiva existe em todas as áreas, não é verdade? Então, você tem outros campos, outras áreas em que essas cadeias produtivas operam e geram desigualdades e correção de desigualdades, às vezes, em outra região. Então, isso tem sido muito usado, por exemplo, no caso da exportação de commodities. Nós, não só fazemos soja, mas podíamos, no caso do Peru, por exemplo, há um boom de mineração. O que provoca a mineração no Peru e o que provoca a mineração, digamos, nos países em que os produtos gerados pela mineração são consumidos. Pode haver, por exemplo, uma redução de preço, um caso mais até anedótico que propriamente, digamos, eu não teria como mostrar todos os dados, mas existe não sei se conhecem
fazendo um parênteses para dar ideia para vocês do que são essas conexões que ele buscou recuperar. Um pesquisador do INPE, do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que ele calcula que boa parte da energia que vai ser produzida por Belo Monte, que ela se destina ao processamento de alumínio. Então, na verdade, no lugar de exportar alumínio, está sendo exportado energia condensada na forma de alumínio. Então, isso é um pouco a brincadeira que eu faço com os alunos da Alemanha, de olha, vocês querem continuar andando nas suas bicicletas de alumínio, seguramente isso tem um impacto ambiental muito positivo aqui, na medida em que as pessoas vão usar menos combustível fóssil e vão andar mais de bicicleta, porque as bicicletas são mais leves, só que essas bicicletas podem estar sendo produzidas com alumínio, para o qual utilizou-se uma energia que gerou um impacto no Brasil enorme. Então, esse tipo de relação que precisa ser estudado. O pesquisador do INPA é Fernsight, não sei, Philip Fernsight, que é um americano que mora há uns 30 anos na Amazônia e pesquisa com muito rigor esse tipo de impacto. Bom, então eu falei de desigualdades de quê, desigualdades entre quem, desigualdade onde, e aí, para retomar a história outra vez, eu perguntaria desigualdades quando, ou seja, quando se constituíram as desigualdades que efetivamente existem hoje. E essa pergunta é também complicada, ou seja, reconstruir historicamente a desigualdade, e é uma pergunta com a qual nós procuramos também nos confrontar. Bem, com isso, eu encerro a primeira parte, que seria os desafios que nós tínhamos. Era apresentar respostas novas a essas 4 perguntas. E aí, eu gostaria de contar um pouco que tipo de resposta que nós encontramos, ou pelo menos tentativa de resposta. Vocês vão ver que é um trabalho ainda que está sendo desenvolvido e que as respostas não são ainda as respostas finais. De toda maneira, eu acho que pode servir para avançar um pouco essa agenda. Então, a desigualdade de quê? A nossa opção foi claramente em adotar um conceito ampliado de desigualdade e desigualdade de posição, e não desigualdade de oportunidades. Uma boa parte da pesquisa sobre desigualdade trata da desigualdade de oportunidades. Para nós, enfim, não queríamos ser acusados de social-democratas, mas de qualquer maneira havia uma preocupação de que as posições desiguais, independentemente de oportunidades ser mais ou menos iguais, que o fato de as pessoas terem posições muito assimétricas, que isso é ruim, por definição. Então, era digamos, uma premissa normativa da pesquisa. Entender desigualdades por desigualdade de posição. Posição e aí desigualdade de quê? Ou seja, primeiro não é de oportunidades, é de posição, só que aí a gente tem que responder, e o que está sendo levado em conta nessa desigualdade? A desigualdade de renda, a desigualdade de educação. Nós procuramos construir um conceito amplo de desigualdade que levasse em consideração os 3 tipos de desigualdade que um autor com o qual trabalhamos muito, que nos visita frequentemente, Jordan Ternborn, define, ou seja, que são desigualdades vitais, diz respeito à expectativa de vida, etc. Desigualdades existenciais, que são desigualdades em termos de acesso a posições cobiçadas na sociedade, etc. E, por fim, desigualdades socioeconômicas, que não são só desigualdade de renda. Então, a partir daí, nós definimos desigualdade como distâncias entre posições ocupadas por indivíduos ou grupos nas hierarquias de acesso a bens socioeconômicos, mas também nas hierarquias de poder. Então, introduzir o elemento poder na definição de desigualdade, para nós foi fundamental. E poder aqui, obviamente, que não é um cargo, nos trata, por exemplo, de eleição para um cargo, digamos, de deputado ou de governador, ou seja, poder no sentido de direito, poder no sentido de possibilidade de ação, isso nós entendíamos e entendemos como poder.
Então, a primeira resposta a essa desigualdade que foi primeiro de definir, então, desigualdade no sentido amplo, desigualdade de posição, a partir dessas distintas variáveis que eu mencionei. Desigualdade entre quem? Essa era e continua sendo uma questão muito difícil. Eu não sei se vocês são familiarizados com a definição de desigualdades categoriais de Charles Tilly. De qualquer maneira, isso foi uma referência para nós, ainda que entendemos que a sua definição no livro de 98, 99 não é suficiente. Ele define desigualdades categoriais a partir de pares dicotômicos, algumas podem ser definidas como tríades e não de pares, mas de qualquer maneira define, e a sua saída, eu estava comentando antes da dificuldade que é definir qual o grupo que vai se comparar. Então a sua saída é pela história. Ele diz, existem desigualdades que são persistentes. São desigualdades entre homens e mulheres, brancos e negros, cidadão, não cidadão. Então essa é uma referência, eu acho interessante tomar pela história. Há alguns problemas com essa definição. Quais que são os problemas? Primeiro, que ela não capta as mudanças ao longo da história. Que grupos, os mesmos grupos podem se definir por pares distintos ao longo da história. Eu dei um exemplo aqui de quilombolas, ou seja, quem era trabalhador rural sem terra nos anos 70 e 80, pode ter se tornado quilombola nos anos 90. Ainda que isso não tenha mudado a condição de desigualdade, ela mudou o par que define a desigualdade. Então, isso parece, isso é um exemplo exótico. Não é um exemplo exótico. Se tomar tudo o que aconteceu com os povos indígenas, que eram indígenas, aí nos governos populistas, nos anos 50, 60, se tornaram campesinos e depois, recentemente, se tornaram de novo indígenas. E já não são mais indígenas, digamos, tucu, há indígenas com variações, ou seja, há mais do que pares dicotômicos aí. Então, esse era um problema. Um segundo problema importante, que para nós, ou digamos, uma insuficiência importante na classificação de Tilly, é o fato de operar com dicotomias, ou com díades, ou mesmo que fossem tríades, não resolve o problema, dada a importância das categorias intermediárias. Para quem vive no Brasil sabe disso, ou seja, a desigualdade não é definida pelo par branco-negro, ela é definida por outras categorias intermediárias, sem querer entrar aqui na discussão de que há um contínuo de cores, não se trata disso, mas o que eu quero dizer claramente é que para certos tipos de desigualdade importa as variações entre branco e negro. Então essa era uma dificuldade que precisava ser resolvida. Ou se tomasse, mas quando é o caso de homens e mulheres não há diferença, ou seja, há só um par. Não, porque se você tomar todas as conquistas do movimento LGTB no Brasil, e conquistas e lutas, porque enfim, há muito o que lutar ainda, percebe-se que as desigualdades de gênero, de acesso ao direito, por exemplo, não podem ser reduzidas à categoria homem e mulher. Há variações aí nessa categoria. Ou o caso que talvez seja mais, digamos, convincente para vocês, para quem está cético que pode existir, digamos, categorias intermediárias entre homem, mulher, branco e negro, se você toma o par cidadão, não cidadão. Ou seja, faz muita diferença se você é um não cidadão do país, mas documentado, ou seja, uma migração legal, ou se é uma migração ilegal, ou o seu país de origem pesa muito no momento de garantir acesso, milhares de pesquisas que mostram isso, ou seja, se você é um alemão morando nos Estados Unidos, de saída você tem outras possibilidades de subir de mobilidade social do que, por exemplo, um equatoriano. Independentemente, obviamente vai entrar aí também outras características de classe, como escolaridade, etc. Mas tomando duas pessoas com a mesma escolaridade, o país de origem vai ser muito importante para as situações de discriminação, etc., que podem, digamos, provocar a desigualdade, ou que são codeterminantes de desigualdade. Então, esses problemas, com a ideia de desigualdades categoriais, nos fez seguir usando a categoria, mas tentando sempre, do ponto de vista
metodológico, operar de duas formas. De uma maneira mais, digamos, sociológica, trabalhando com essas categorias, mas também etnográfica. Então, observando como as categorias são construídas e reconstruídas nas relações cotidianas. Posso dar exemplo de 2 doutorados que foram concluídos no âmbito desse projeto, que fazem isso muito bem. Um primeiro no Peru, que estuda as comunidades na Colômbia, que estuda as comunidades negras na região do Pacífico, e mostra como as categorias vão sendo reconstruídas. Em um determinado momento, são todos trabalhadores rurais. No outro momento, eles efetivamente, depois que se constitui uma lei na Colômbia, e particularmente a partir da Constituição de 90, que define a chamada Lei 70, que garante acesso à terra, etc. Então há uma reconfiguração dos pares naquela região. E os pares já não são mais, digamos, par de classe, que seria proprietário rural e trabalhador rural. Entra aí outras variáveis, como variáveis étnicas, que antes pesavam menos. Então, ou seja, mas isso só pode ser acompanhado a partir de estudos etnográficos. O segundo exemplo, que eu vou até mencionar em outra situação, é de uma doutoranda, que também não é mais doutoranda, terminou o trabalho, Ana Scorner, fez uma pesquisa sobre pessoas que saem do Peru e vão trabalhar, sobretudo, na área de cuidado na Itália, cuidando de crianças, cuidando de idosos. Em que medida que o par cidadão-não cidadão só explica um pedacinho das desigualdades geradas nessas relações. No fundo, o tipo de característica física que essa pessoa tem, o tipo de, digamos, de documentação da migração, tudo isso pesa. Então, ou seja, ainda que a condição italiano-não italiano seja uma condição determinante das relações que essa pessoa estabelece, outras variáveis entram aí que quebram essa lógica dicotômica. Então, um pouco isso só pode ser observado, de fato, através de pesquisa participante e de acompanhamento das relações cotidianas. Então, um pouco a gente seguiu, ou seja, continua usando Charles Tilly, mas tentando, de algum modo, complementar um trabalho mais etnográfico. A terceira pergunta, desigualdade onde? Essa é a pergunta, ou seja, como fugir ao chamado nacionalismo metodológico? Como pesquisar desigualdades sociais para além do Estado Nacional? Aí, bom, está a fonte, porque é um artigo publicado aí na Tempo Social, que um pouco é basicamente essa pergunta que ele tenta explorar. De algum modo, uma pesquisa da literatura mostra existente, que busca, digamos, ir além das fronteiras nacionais, há 2 grandes blocos de bibliografia. Uma que segue uma linha de transnacionalismo, estuda sobretudo migração, mas é muito microsociológica, e uma outra que são trabalhos ligados à teoria do sistema mundo, Wallenstein, etc. Vocês já devem ter estudado alguma coisa por aí. Existe uma aplicação disso muito grande para desigualdades sociais. O problema é que, de um lado, os aportes ou as contribuições vindas das pesquisas no campo do transnacionalismo, e sobretudo sobre migração, são demasiadamente microsociológicas, enquanto a outra define espaços muito previamente, ou seja, tem centro, periferia, semiperiferia, e opera com essas categorias como categorias espaciais mais ou menos rígidas. Nós buscamos um outro caminho, buscamos juntar essas duas, digamos, orientações teóricas e construir sempre categorias, ou melhor, unidades de análise que não são unidades espaciais, mas são unidades relacionais. Ou seja, buscamos, de algum modo, cercar as relações que definem uma desigualdade específica, independentemente de onde essas relações apareçam. Se vamos estudar soja,
o exemplo que começamos, então, obviamente que teríamos que ter possibilidade de ver o que acontece em toda a cadeia da soja. Se vamos estudar o caso, para tomar o exemplo da moça que estudou os migrantes que vão trabalhar no cuidado na Itália, ela usou um conceito que já é relativamente conhecido na literatura, sobre literatura de gênero, que é care chains, ou seja, cadeias de cuidado. Como se formam cadeias de cuidado que, por exemplo, uma mãe que deixa os seus filhos sendo cuidados pela irmã num pequeno povoado nos Andes, como ela vai cuidar de idosos na Itália para que, eventualmente, a filha desses idosos possa trabalhar e, eventualmente, cuidar de outras pessoas. Então, é aí toda uma cadeia, de fato, de cuidado, que relaciona, ou seja, aí nós evitamos um conceito, uma unidade de análise espacial e usamos uma unidade de análise relacional, ou seja, a relação que existe entre a criança que ficou sendo cuidada pela tia no povoado nos Andes até os universitários cuja professora tem os seus pais cuidados pela cuidadora peruana. Então, um pouco isso era a lógica de romper com unidades espaciais de análise. Nesse artigo aí da Tempo Social, um pouco eu trabalhei com a ideia de regime. Regime para entender desigualdades que afetam afrodescendentes na América Latina. Então, e o regime tem também uma historicidade, o regime muda ao longo do tempo, ou seja, tem regimes mais racistas, menos racistas. Isso permite também responder à quarta pergunta, qual seja, desigualdade quando? Ou seja, é preciso categorias que dão conta dessa historicidade das desigualdades. No caso dos regimes, eu acho que isso fica claro. Uma outra saída que encontrou esse pesquisador, que discutiu as desigualdades que afetam populações ou comunidades afro na costa do Pacífico colombiano, ele usou a ideia de desigualdades superpostas. O trabalho em inglês, o título é esse, Layered Inequalities, ou seja, desigualdades que vão se acumulando umas sobre as outras. Bem, com isso eu encerro esse segundo ponto, ou seja, que tipo de saída que a gente buscou para responder essas 4 perguntas de uma maneira que pudesse ser inovadora. Agora eu passaria, já encaminhando um pouco para ir concluindo, para as pesquisas em desenvolvimento que nós, ou recém-concluídas, dentro dessa rede. Eu destaquei 4 campos, ainda que isso obviamente não dê conta de todas as pesquisas, mas eu acho que há uma concentração de trabalhos nessa área. O primeiro campo é migração, o segundo é meio ambiente, o terceiro são estudos diversos sobre a redução recente das desigualdades de renda na América Latina, e um quarto que são as desigualdades entre grupos. Como é que a gente tem estudado isso? Desigualdades entre grupos, considerando grupos aqui, categorizações sociais, como gênero, raça, etnicidade, etc. Bem, na área de migração, há um conjunto variado de pesquisas que têm sido feitas, uma boa parte procura comparar as legislações de migração de diversos países e que tipo de impacto isso tem sobre desigualdades. Eu não sei se vocês conhecem o caso mais significativo na América Latina, é do Equador, que basicamente tentou, ou vem tentando, diluir a diferença entre cidadão e não cidadão, na medida em que oferece aos não cidadãos os direitos plenos de cidadania. Ou seja, imigrantes têm, em geral, direitos plenos de cidadania. Mas é um caso, obviamente, isolado. E aqui, essa era, na verdade, eu coloquei até esse dado um pouco para discutir com a Vera, mas enfim, que é porque isso mostra algo que é pouco considerado na pesquisa, nas pesquisas em geral sobre desigualdades, que a cidadania, se você não olha a cidadania na perspectiva nacional, mas olha a cidadania, observa e estuda a cidadania no contexto transnacional, a cidadania é ambivalente. Ela garante direitos, ou pode garantir direitos aos nacionais, mas estabelece a desigualdade com o não nacional.
Ou seja, no lugar de ser, e essa é a pesquisa de uma das colegas da rede, Manuela Boatica, que estuda isso com muito detalhe, a cidadania se torna, ou seja, não conquista, mas uma categoria adscritiva, na medida em que você nasce com uma cidadania determinada e essa cidadania garante acesso a um conjunto de, pode ser escola pública, pode ser um ambiente no sentido da ecologia, um ambiente saudável, pode ser um conjunto, um Estado que funciona melhor do que outro. Ou seja, com a cidadania, que na verdade você não fez nada por ela, você nasceu com ela, você, de saída, você tem uma vantagem enorme sobre, ou uma desvantagem enorme sobre pessoas que têm outras cidadanias. Portanto, entender a cidadania na sua ambivalência como garantia de direitos, mas como barreira que garante desigualdade, foi algo que eu acho que há um avanço. Nós não somos os únicos estudando isso, há outras pessoas estudando, mas de qualquer maneira introduz um elemento, me parece interessante, na agenda sobre desigualdade e cidadania. Não sei se ficou claro o ponto, ou seja, na medida que você tem uma lei de imigração restritiva, você tem direitos e cidadanias relativamente generosos dentro de um país, você garante que os cidadãos desse país, que tem um Estado eficiente, etc., etc., se garante que a desigualdade deles, desigualdade para bem, em relação a outros que não têm essa cidadania, que ela fique garantida por lei. Né? Então, vocês veem todos os navios com refugiados chegando da Europa, um pouco é isso, ou seja, quebrando a lei da cidadania. É uma tentativa de romper, de furar a barreira estabelecida pela cidadania. Então, isso é algo que apareceu muito nos estudos sobre migração. Com relação ao meio ambiente, há muitas coisas e é difícil sintetizar os resultados. Eu gostaria de destacar um aspecto que me pareceu, pelo menos para mim, não sei como vocês veem isso, talvez esteja mais discutido aqui, mas me pareceu muito surpreendente, foi uma recuperação do conceito de acumulação primitiva nos estudos sobre meio ambiente e desigualdade. Sobretudo nos estudos relativos ao agronegócio e enfim, exploração mineral. Essa discussão, obviamente, que é complicadíssima, eu não vou conseguir, podemos avançar na discussão, mas aqui agora eu só queria mencionar, porque eu só estou um pouco, digamos, indicando resultados que obtivemos. O conceito é recuperado, e não é recuperado só dentro da rede, ou seja, há várias pessoas recuperando o conceito, e a ideia é que, com o conceito de acumulação primitiva, você consegue estabelecer a fronteira, você consegue captar, consegue descrever a fronteira, digamos, do processo de acumulação. Na medida em que, por exemplo, empresas adquirem o direito de propriedade de uma mina, na medida em que, e mesmo em casos inesperados, na medida em que, por exemplo, há um caso estudado, o Parque Tayrona, na Colômbia, que está lá na Serra Nevada, um lugar lindíssimo, etc., mas que ali existiam populações, entre aspas, tradicionais, e que agora aquilo foi transformado num parque, então quem não era população tradicional teve que sair do parque para que o parque possa ser explorado como um parque turístico, e aí vem uma empresa, que é a concessionária do serviço, né, tem o concedente, é o Estado colombiano, ele estabelece uma lei que faz uma fronteira. Aqui pode-se acumular capital e que tem formas de vida distintas, etc. Tem que abandonar esse espaço físico para que efetivamente esse acúmulo de valores para a produção, esse acúmulo de meios para a produção de valores, daí a recuperação no sentido de acumulação primitiva, possa valer. Então existe uma lei que supostamente uma lei de preservação ambiental, mas que serve para definir um direito de exploração e de geração de valores dentro daquele ambiente. Então esse tipo de resultado foi, pelo menos para mim, menos esperado. Essa é uma discussão bastante vasta que a gente pode continuar na fase dos debates, mas eu vou abreviá-la aqui para poder encerrar a minha fala.
Um terceiro campo em que tem aparecido e tem várias pesquisas dentro da rede é a discussão sobre a redução recente das desigualdades na América Latina. E aí, obviamente, que há muita gente estudando isso. O que a gente procurou foi cooperar com pesquisadores e instituições que têm estudado isso com mais sistematicidade. E aí a gente sempre tenta introduzir a nossa própria perspectiva e convidar esses pesquisadores a adotar a perspectiva das desigualdades globais para entender a dinâmica da desigualdade na América Latina. Então nós tivemos já pesquisadores visitantes da CEPAL, do IPEA, da Flaxo, e cada um, a seu modo, vem contribuindo para as nossas pesquisas. Esteve conosco, por exemplo, a Helena Lavinas, que estudou como muda o padrão de bem-estar social, do estado de bem-estar na América Latina nas últimas 2 décadas. Ou seja, essa interpretação dela, há uma perda de capacidade do Estado, de gestão, uma perda da capacidade do Estado de coordenação política, e isso é transferido para o mercado. Ou seja, na medida em que o Estado entrega dinheiro para que as pessoas vão ao mercado satisfazer suas necessidades e, ao mesmo tempo, deixa de oferecer certos bens que eram antes públicos, há claramente aqui uma orientação de mudar a característica do estado de bem-estar, ou seja, pelo menos é um estado de bem-estar bastante diferente daquele que foi constituído na Europa do pós-guerra. Isso não significa que aqui teria que ser uma cópia, não se trata disso, mas que é um estado de bem-estar social que tem outras características, então, ou seja, com uma importância muito maior do mercado. Relacionado com isso, há estudo particularmente de uma pesquisadora peruana, chilena, que esteve conosco já algumas vezes, que estuda nesse contexto de transferências monetárias, etc., como o processo de individualização passa a se dar pelo consumo. Ou seja, não mais pela formação educacional, nem pela cultura, nem por outras características, ou para a identidade trabalhadora, ou seja, mas a individualização pelo consumo. Essa foi uma das linhas desenvolvidas e muito, digamos, exploradas. Essa pesquisadora trouxe para dentro da rede essa pauta. E, por último, mas talvez a mais importante, das constatações nesse campo isso, enfim, não é nenhuma novidade, isso, enfim, vem sendo discutido, mas foi uma maneira de trazer esse debate para dentro da rede, o quanto que as políticas que levaram à redução de desigualdade são políticas muito unilaterais, são políticas voltadas exclusivamente para políticas sociais. Não há redistribuição no sentido efetivo. O que significa redistribuir? Significa tirar de alguém e passar para outra pessoa. E isso não há. Ou seja, o que há, se nós acompanharmos em todos os países a parcela da renda apropriada pelo grupo mais rico, ela mudou pouco. O que existe é uma transferência do Estado para os grupos mais pobres. Mas não existe uma política tributária que grave mais fortemente nem mesmo a renda e muito menos ainda o patrimônio dos mais ricos. Então, nesse sentido, não houve redistribuição no sentido enfático em nenhum país. Na Venezuela houve alguma, mas sem uma política tributária importante. E não estou defendendo o modelo venezuelano do progresso da América Latina, só estou fazendo uma referência com base nos dados. Por outro lado, um exemplo que talvez não seja mais simpático, do Uruguai, que efetivamente também conseguiu reduzir de maneira significativa mas é um país muito pequeno, de outras características, existem aí outras dificuldades. Mas só para dar para vocês uma imagem do que eu estou dizendo, no Brasil, o 1/5 mais rico, em 2012, se apropriava de 55% da renda. No Uruguai, são 34% da renda, que esse 1/5 mais rico se apropria. Enquanto que o 1/5 mais pobre no Brasil, em 2012, se apropriava de 4,5% da renda. No Uruguai, eles se apropriam de 10% da renda. A quantidade, a parcela, a proporção da renda apropriada pelo 1/5 mais rico no Brasil é a proporção mais alta de toda a América Latina.
mesmo considerando países que são mais desiguais do que o Brasil, como Guatemala, Honduras, nem aí esse 1/5 é tão privilegiado quanto é privilegiado no Brasil. E isso mudou muito pouco, apesar de políticas mais ou menos social-democráticas, desde Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, todos tinham essa ênfase. Contudo, não conseguiram reduzir significativamente a participação nos rendimentos dessa parcela mais rica. E menos ainda, e não estamos falando de patrimônio, nós estamos falando de renda. Por que não acontece isso? Porque a carga tributária no Brasil é relativamente alta, mas é uma carga tributária que é muito baseada em impostos indiretos. Então, para dar mais um dado de 2008, quem ganha até 2 salários mínimos, em 2008, pagava 53%, 54% de sua renda ia para impostos. Quem ganha mais de 30 salários mínimos, 29% de sua renda vai para impostos. Obviamente que quem ganha mais de 30 salários não paga mais no imposto de renda. Mas, em compensação, os grupos de renda mais baixa consomem basicamente tudo que ganham. Então, uma boa parcela dessa renda é utilizada para impostos indiretos. Então, há aí uma desigualdade gerada pela estrutura tributária. Se o IPEA já fez isso, desagrega o índice de Gini. Antes de impostos e depois de impostos, os impostos tornam o índice de Gini mais alto. Ou seja, o imposto no Brasil é claramente, a massa geral de impostos é claramente regressiva. A estrutura tributária brasileira faz com que os grupos mais pobres transfiram renda para os mais ricos. Então vem a política social, vem a política de salário mínimo, consegue, de alguma maneira fazer redistribuição ou distribuição, mas não consegue efetivamente, reduzir a participação dos mais ricos na renda total. Bem, depois dessa certa digressão aí à situação brasileira, eu não me contive, porque foram dados que apareceram também na pesquisa, ainda que vocês viram que não tem nada de global aqui, era, enfim, política em termos, política tributária no campo nacional, mas de toda maneira me parece que o dado é relevante. Por último, a desigualdade entre grupos. Aí nós temos pesquisas variadas, e o que elas mostram, primeiro, é que o direito tem uma importância enorme para definir quais são os grupos, como eles se constituem. O caso dos quilombolas no Brasil é um exemplo, mas isso acontece ao longo de toda a história. Ou seja, o direito está presente, o direito internacional está presente, e aí já tem o componente global, que é o direito internacional, desde da escravidão, as relações são definidas pelo direito. Ou seja, há um direito regulando, isso aí a Ângela pode nos dizer melhor, regulando a escravidão, e isso vai mudando, mas, de toda maneira, o que eu queria destacar aqui é que o direito é determinante disso. Uma primeira constatação dessas pesquisas. Uma segunda é que há uma queda mais pronunciada da desigualdade entre mulheres e homens, ou seja, as mulheres conseguem ascender mais, do que desigualdades em geral para todos os países da América Latina, do que desigualdade étnica ou racial. Desigualdade entre indígena e não indígena, desigualdade entre brancos e negros, se mostra mais, mais resistente e mais persistente do que as desigualdades entre homens e mulheres. E terceira constatação nesse campo de discussão sobre desigualdade entre grupos é que as políticas adotadas, em geral, nos países da América Latina, para combater desigualdade de gênero ou desigualdade racial, étnica, são políticas focalizadas em basicamente um único aspecto, discriminação. São políticas antidiscriminatórias. Enquanto sabemos que os mecanismos de reprodução de desigualdade são variados. Vão desde, por exemplo, acúmulo de oportunidades para geração de valor até exploração. Existem, por exemplo, poucas políticas para conter a exploração de mulheres ou de negros, etc. E aí, ou de indígenas. Então, as políticas são basicamente políticas antidiscriminatórias, que têm a sua importância,
mas que são muito mais políticas, digamos, de empowerment, de política de dar poder aos grupos, do que propriamente de corrigir desigualdades. Isso explica, talvez, o impacto até hoje relativamente reduzido dessas políticas. Ainda que elas tenham uma importância política muito grande, elas tiveram até agora uma importância relativamente reduzida para combater desigualdades. Eu acabei falando mais do que eu gostaria, por isso eu não vou colocar quais seriam, digamos, as questões. Não, pode falar, Sérgio. Tá. Não, seria basicamente, ou seja, para o trabalho feito até agora, digamos, que tipo o momento que nós estamos hoje dentro dessa rede. Nós terminamos uma primeira fase, que era de 4 anos, e temos financiamento para mais 2 anos. E o financiamento nesses 2 anos será basicamente um financiamento para tentar um pouco sintetizar os resultados obtidos até agora. Eles são muito dispersos, há muita gente trabalhando e falta efetivamente isso. O Ternborn nos falou desde a primeira reunião, ele dizia para nós: vocês precisam de intellectual leadership, mas essa liderança intelectual dentro do projeto nunca houve, era muito descentralizado, ninguém tinha vocação para isso. Então os resultados são muito dispersos e nós estamos tentando reunir os resultados a partir de uma questão, digamos, central. E essa questão central é estudar as discrepâncias entre a dinâmica de geração de desigualdades, que é uma dinâmica global, com os mecanismos disponíveis para corrigir desigualdades que são fundamentalmente nacionais. Existem pouquíssimos mecanismos para corrigir desigualdades no plano global. Então a gente tem aí uma assimetria entre as características das desigualdades e o tipo de mecanismo político disponível para negociar e reverter essas desigualdades. Do ponto de vista mais institucional, ficam alguns dilemas que nós não sabemos exatamente como resolver. Um primeiro dilema, comentávamos antes, ou seja, uma rede como essa, ela tem muito o papel de gerar condições de possibilidade para que as pessoas trabalhem. Mas há um outro grupo de pessoas que está gerando essas condições de possibilidade. E aí, egoisticamente, e não só egoisticamente, pensando nos resultados gerais da pesquisa, pensando, ora, ao invés de ficar criando possibilidades para que mais gente possa fazer seus doutorados, mais pessoas possam fazer seus pós-doutorados, pesquisadores, o mais interessante seria que eu dissesse: vou ficar 6 meses sem ver ninguém e poder sintetizar esses resultados. Eu estou dizendo isso dessa maneira, digamos, um pouco caricata, mas são dilemas. Obviamente que é fundamental formar pessoas, formar uma rede internacional, mas obviamente que é fundamental também que cada um tenha o seu tempo de pesquisa e dedicação, etc, etc. Então, essa é uma questão que nessas redes internacionais eu acho que sempre aparece, e aqui aparece de uma maneira muito marcante. Uma segunda dificuldade institucional é o fato de que a rede é financiada exclusivamente pelo lado alemão. Então, como estabelecer uma cooperação simétrica com países, sobretudo os que têm menos possibilidade de financiamento, como Honduras, Guatemala, etc., como estabelecer cooperações simétricas baseadas numa transferência unilateral de recursos. Então há aí dificuldades a resolver e que eu não sei exatamente como não criar relações de dependência, ou seja, como criar uma cooperação simétrica. A outra questão difícil no modelo rede, o modelo rede me parece extremamente promissor para pesquisas de um escopo mais amplo e, sobretudo, uma pesquisa que tem como sua característica estudar desigualdades globais. Ela não podia estar concentrada num lugar só, ou seja, a rede me parece aqui fundamental. E, sobretudo, que se vale tanto de métodos quantitativos, pouco, mas enfim, pelo menos tem algumas pessoas trabalhando quantitativamente, mas também de métodos etnográficos, etc. Ou seja, a gente precisa que, se há um doutorando ou uma doutoranda pesquisando esses grupos aí, como eu mencionava, num povoado no Peru, é preciso que ela tenha alguém aí com a qual ela possa se relacionar, chegar numa universidade. Então o modelo de rede é extremamente promissor, mas ele gera algumas tensões no momento, por exemplo, de definir a autoria, quem que produz, quem que é o autor de um resultado produzido em rede. Então gera algumas tensões por aí que são difíceis de alguma maneira manejar. Por último, esse projeto
teve um financiamento de 4 anos, vai ter mais 2, mas depois disso se acaba. Obviamente que isso é uma agenda de pesquisa, talvez até para mais de uma geração. Então essa é uma questão que fica, ou seja, como financiar projetos que não se acabam, né? Todos os financiamentos supõem que depois de 6 anos já é um período muito generoso. Ainda assim, para uma agenda desse tamanho, é muito pouco. Então, ou seja, ou nos limitamos a temas de escopo mais limitado, para que a gente possa concluir efetivamente os projetos, ou se a gente quer mudar um pouco a agenda de determinadas áreas de pesquisa, há que pensar em modelos distintos de financiamento. Tá bem, muito obrigado e desculpe de ter passado do tempo. Acabei falando mais do que imaginava. Vou abrir agora para perguntas. Bom, pessoal. Tudo bem. Então, gostei muito da apresentação e é uma coisa nova para mim, porque eu estou justamente no lado do inimigo, que você fala. Eu estou estudando welfare state e estratificação, ou seja, mais nacionalismo metodológico possível. E aí eu tive 2 dúvidas ao longo da sua apresentação que você acabou no final colocando isso como um desafio mesmo, e se for possível, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É justamente essa tensão de como, ao se adotar uma perspectiva transnacional, como é que se controla, vamos dizer assim, para usar um termo mais simples, os fatores domésticos, entendeu? Que é o mesmo problema que, vamos dizer, os estudos do chamado nacionalismo metodológico enfrentam para se controlar os fatores internacionais. Porque quando o senhor falou do exemplo do Peru, da menina que vai para a Itália e tudo mais, me parece, assim, talvez um pouco de senso comum de que, eu pensando com a cabeça da estratificação, se ela fosse filha de advogado, ela não precisava ir para a Itália. Isso aí é uma questão estruturante doméstica de dominação, de poder, que a gente já sabe como que funciona. Então, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. A partir do momento que você adota uma pesquisa, vamos dizer assim, uma perspectiva transnacional, como é que esses fatores domésticos eles ficam mais controlados, vamos dizer assim? A outra é o seguinte, uma coisa que os estudos de desigualdade são criticados de alguma forma é justamente a falta de um parâmetro do que deveria ser igualdade. Porque ninguém, assim, por mais que fosse bom, todo mundo fosse igual, todo mundo sabe como vai ser, e eu acho que ninguém nunca propôs qualquer parâmetro de igualdade. E aí, de novo, né, puxando para o meu lado, mas eu gostaria que o senhor colocasse alguma coisa, porque eu sempre fico na dúvida. A questão da cidadania, ela me parece justamente o único referencial empírico de parâmetro de igualdade. Porque ela evita, de um ponto de vista normativo, de que o Gini ele não pode ser 60, mas ele pode ser 40, porque isso é totalmente normativo, arbitrário. Mas a cidadania, ao estabelecer direitos comuns e gerais, vamos dizer assim, desde que sejam universais, ela está falando que todo mundo ali dentro daquele determinado Estado Nacional, ela tem a chamada igualdade de oportunidades, pelo menos. Então, a pergunta é um pouco disso. Como pensar em parâmetros empíricos e institucionais de definição de igualdade e, por conseguinte, do que seria uma desigualdade, vou dizer, aceitável, mas mais ou menos por aí. Sei que você sabe. William, Não, as 2 perguntas são muito boas e, obviamente, perguntas muito... gostaria que os tais inimigos fossem todos assim, viu? Não, mas enfim, talvez a expressão inimigo tenha soado muito forte. Nos trata disso. Já no Fomos Campos, um pouco descrevendo caricatamente o campo, né? Então, um pouco era isso, onde é que ele estava tentando se posicionar. Como controlar os fatores domésticos? A ideia de trabalhar com unidades analíticas relacionais é exatamente essa, ou seja, ao trabalhar com uma trama de relações sociais que importam numa situação de desigualdade específica,
A ideia é que você não, digamos, exclua os fatores nacionais, mas que eles estejam incluídos nessa unidade relacional. Para usar o exemplo do tal artigo aí com regimes de desigualdade que afetam afrodescendentes. Então, quais são esses regimes? Você pode ter um regime, digamos, sem estado compensatório e um regime com estado compensatório. Ainda que o fato que você tem na América Latina, desigualdade racial, remonte à escravidão, sabemos que a desigualdade continua sendo reproduzida, etc., mas tem uma origem aí, etc., etc., então você tem determinado, ela é afetada, a condição de desigualdade, a situação de desigualdade racial é afetada por políticas nacionais. Na medida em que você cria uma Secretaria de Políticas de Igualdade Racial e que ela é efetiva, ela altera essa, essa inserção, que é uma inserção motivada por fatores globais. Então isso tem que entrar na discussão desse regime. E há regimes, para tomar o exemplo ainda das desigualdades que afetam afrodescendentes, há regimes mais e menos globais. Se você toma, por exemplo, os 4 regimes, para usar esse exemplo, os 4 regimes definidos lá são sem querer dizer que isso é uma coisa acabada, etc., sobretudo historiadores criticam muito essa divisão, dizem que você está reduzindo 500 anos de história a 4 regimezinhos, que é coisa muito mais complicada. É verdade, mas tem que simplificar de alguma maneira para entender a dinâmica. Então, um primeiro regime, escravidão, mesmo sabendo que a escravidão é muito distinta nos diversos contextos em que ela aparece, mas ainda assim, você tem um regime de escravidão, você tem um regime digamos, de nacionalismo racista, no final do século XIX, começo do século XX. Você tem um regime de mestiçagem e você tem um regime mais contemporâneo, que é um regime de um Estado compensatório, que tem políticas efetivas de combate à discriminação. Então, obviamente que os fatores nacionais tomados pelo Estado-nação têm importâncias diversas em cada um desses regimes. E fatores globais têm importância diversa também. Conferências como a Conferência de Durban de 2001, elas definem claramente um conjunto de políticas que impactam o Estado Nacional. Então aí você vai tecendo essa trama de relações para efetivamente construir a sua unidade relacional de análise. Então a coisa é tentamos resolver por aí. Para ficar com o exemplo que você próprio mencionou, da migração para o Peru. O que essa pesquisadora fez? Ela estudou a desigualdade no Peru, como que, digamos, estruturas de desigualdade no Peru, papel do Estado de, você pode chamar de Estado de bem-estar, é discutível, mas digamos, o embrião de Estado de bem-estar aí, estudou na Itália, porque obviamente o fato das pessoas preferirem contratar uma cuidadora peruana, pela qual elas pagam menos, que é uma cuidadora ou um cuidador, há muitos homens também nesse mercado de cuidado, na Itália, tem a ver com o mercado nacional de trabalho na Itália, tem a ver com as proteções que o Estado Nacional italiano oferece a seus cidadãos. Então, a ideia é que com essa cadeia de cuidado, ela efetivamente estava entendendo os processos globais e, ao mesmo tempo, não só controlando, levando em conta, não era exatamente um modelo, mas digamos, em sua descrição, os fatores nacionais. Então ela operava com essas distintas variáveis. Eu acho mais fácil responder a sua pergunta pelos exemplos do que propriamente uma resposta conceitual, porque a resposta conceitual vai ficar muito abstrata e sei que não vai te satisfazer. Então, nesses 2 exemplos, tanto no caso do regime quanto no caso das cadeias de cuidado, fica muito evidente que os fatores nacionais entram dentro da construção dessa unidade relacional de análise. A segunda questão, o parâmetro de igualdade. Bom, obviamente que a filosofia tem aí um repertório enorme para nos oferecer, mas
pelo menos até agora, nós não trabalhamos com, digamos, uma discussão filosófica sobre igualdade. O tema, você me disse que a cidadania poderia ser o parâmetro, mas a cidadania tem esse problema de que ela é o parâmetro dentro das fronteiras nacionais. Então, o que, do ponto de vista, digamos, normativo, o que nós tentamos fazer, tomar um autor, essa coisa de citar autor alemão que não é traduzido, parece truque sujo, né? Assim, tipo, mas enfim, é um autor que estuda como se constituiu o estado de bem-estar na Alemanha e como a questão social, um autor chamado Heinrich Haeckel, se constitui no final do século XIX, e ele diz que o final do século XX coloca a questão social em termos globais. Ou seja, se naquele momento político, de final do século XIX, os alemães começaram a pensar que haveria de ser constituído algum tipo de solidariedade institucional entre os diversos nacionais alemães, que hoje nós estaríamos num outro momento, que nós tínhamos que pensar em um tipo de solidariedade com transferência de recursos ao nível global. Então, qual é o parâmetro? Quanto vai ser transferido de recursos? Essa é uma resposta que só pode ser política. E a resposta política não pode ser há uma discussão própria, até conceitual, sobre desigualdades, que o próprio Ternborn define desigualdade como uma diferença considerada injusta. A questão é considerada injusta por quem? Você pode ver uma sociedade de castas e não considerá-la injusta. Uma desigualdade exorbitante e considerá-la, um sociólogo diria, essa é uma desigualdade enorme entre os grupos. No entanto, os próprios grupos podem não considerar isso. Então, ou seja, a resposta aqui eu acho que tem que ser política. Se você pensa na igualdade, não mais nacional, mas você pensa na igualdade em termos globais, que resultado isso vai gerar? O quanto que países ricos teriam que transferir para países pobres e quanto que ricos nos países pobres e ricos teriam que transferir para pobres, etc. Essa é uma discussão efetivamente política. No caso brasileiro, a gente viu que os ricos não estão dispostos a transferir nada, tanto que resiste a qualquer tipo de reforma tributária. Então, ou seja, a minha resposta são as lutas sociais que vão definir esse parâmetro. Alguém? Eu já fiquei pensando aqui, enquanto você falava, relembrando um pouco, recorrendo aqui um pouco ao Weber, qual é o impacto do fim de uma desigualdade sobre as outras potenciais desigualdades, né? Se você corrige uma, porque muito do tratamento da desigualdade vem de políticas compensatórias, né? Então, eu fiquei me perguntando aqui se vocês estudaram isso, como é que a solução de um problema, na verdade, causa outro. Porque, como diz lá o Weber, se você resolve a desigualdade econômica, você vai constituir novas desigualdades, né, de outro tipo, em termos de status, em termos de poder. E aí tem também, digamos, um certo ceticismo analítico que vem dessa origem, que é se é possível pensar uma sociedade sem desigualdade, para voltar ao tema da igualdade, né? Se as correções de certos gêneros de desigualdade não geram outros, ou se as próprias diferenças, né, não acabam se constituindo daí como desigualdades, né? Então, quando você corrige de cor, aparece de gênero, quando você corrige econômica, aparece religiosa, enfim, né? Essa capacidade de proliferação de desigualdades. E a outra coisa que eu queria te pedir para falar um minutinho, aqui no mote dessas conferências, é sobre a variedade de métodos que vocês usaram. Você falou de estudos muito diferentes, de etnografias, estudos quantitativos, então se você pudesse dar uma ideia de, assim, um exemplo de como é que uma das pesquisas foi feita, as decisões metodológicas tomadas. Bom, o tema das
das desigualdades geram outras, etc. Eu acho que tomando as unidades nacionais como unidade de referência, vê-se que o fato de você criar estados de bem-estar social, reduzir a desigualdade na Europa, gera desigualdades no plano global, sobretudo se esses estados constituem barreiras rígidas de entrada para imigrantes. Então, ou seja, nesse sentido, tomado nesse sentido, sim. Na maneira como você coloca, ou seja, dentro de uma mesma unidade, você corrige desigualdade de gênero, gera outras desigualdades, eu preferia usar a linguagem da diferença. Ou seja, diferenças sempre existem. E sempre vão existir, as pessoas vão se organizar em grupos, vão buscar distinção, vão buscar diferenciação, etc. Agora, desigualdade, o fato de você reduzir as desigualdades, seja de renda, seja de acesso, etc., não gera necessariamente outras desigualdades. Ou seja, você pode gerar mais diferenças. As sociedades podem se tornar mais plurais ou menos plurais, etc. Pode constituir outros grupos na medida em que, talvez para tentar formular isso de uma maneira mais abstrata, eu busco entender diferenças como enunciação de desigualdade. E pode ser uma enunciação tanto, digamos, no sentido de preservar estruturas de desigualdade ou de corrigir estruturas de desigualdade. Um caso que me parece muito, e aí acho que esse é o ponto que você está levantando, mas eu tentaria resolver pela lógica diferença e desigualdade, e não desigualdade e desigualdade. Não sei em que medida que isso os preocupa ou que vocês acompanham isso, mas uma coisa que me preocupou durante algum tempo é o fato de estar surgindo uma classe média branca no Brasil. Pessoas que se definem como brancos. Vi, por exemplo, afirmações na imprensa, jornalistas dizendo, bom, as cotas deviam ser para a classe média, porque afinal somos os que mais sofrem nesse país, etc. Ou seja, há uma apropriação do discurso racial, uma autorracialização, mas não como negros, não como branco. Então, o que significa isso? Isso significa que no momento em que certas barreiras, certas desigualdades fortes podem ser reduzidas, que essas pessoas se sentem ameaçadas na sua própria enunciação da sua diferença, como classe média, etc. Ou seja, na medida em que houver muitos negros de classe média, eu já não vou mais poder me definir como classe média. Parece que era esse era o ponto. Aí você constrói, ou seja, a redução da desigualdade que leva a um esforço de preservar a desigualdade para preservar a própria diferença. Mas na maior parte dos casos, me parece que o mecanismo é no sentido de redução de desigualdades, ou seja, as pessoas articulam diferenças para combater desigualdades. Movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBT, desigualdades assim, legais do direito muito gritantes. Então, me parece que as diferenças vão sendo articuladas nesse sentido. Posso dar um contra-exemplo? Eu estou estudando lá o movimento pela abolição. Enquanto você tem essa desigualdade tão marcada que é no estatuto jurídico, que é a escravidão, a diferença brancos e negros é relativamente pouco importante. Quando você estabelece a igualdade jurídica entre brancos e negros no final do Império, no começo da República, a diferença entre brancos e negros passa a ser muito importante. Né? Então, e aí a diferença estabelece uma desigualdade, porque a diferença estabelece acesso a recursos, estabelece no mínimo, então se a gente for falar de desigualdade, no mínimo estabelece uma hierarquia. Tá bem, mas veja, na verdade o exemplo que eu acho da classe média branca é o mesmo. Ou seja, na medida que ela se sente ameaçada na sua condição de classe, ela se define por uma diferença de cor. Né? Ou seja, e aí é o mesmo mecanismo, ou seja, a diferença branco-negro, para ela se torna relevante na medida em que os negros têm alguma ascensão social. Mas eu continuaria insistindo que se trata efetivamente de redução de desigualdade
e um acentuamento da diferença. Em que medida que isso vai gerar no futuro novas desigualdades, é que você trabalha com a história, então você tem ciclos mais longos, você consegue ver isso de outra maneira. Pelo menos, se tomarmos as diferenças brancos, negros no Brasil, as desigualdades têm diminuído pouco, mas têm diminuído. E, em alguns casos, a diferença tem se manifestado, mas assim, eu não vejo onde estão surgindo novas desigualdades. E existem novas desigualdades de classe, tipo, ou seja, na medida em que mais negros têm acesso à universidade, a diferença entre os negros mais escolarizados e os menos escolarizados aumenta. Mas é uma diferença, digamos, não é uma diferença, é uma desigualdade de classe. Né? Ou seja, as pessoas ascendem na classe. Mas o mecanismo que eu acho que você está apontando é o de redução de desigualdades gerando mais diferença. Ou uma afirmação da diferença. Enfim, mas enfim, é um ponto para seguirmos. O outro tema, que são métodos. De fato, são pesquisas muito variadas e, sobretudo, porque há disciplinas muito distintas envolvidas nessa rede. Temos economistas, sociólogos, cientistas políticos, juristas, antropólogos e havia geógrafos, mas geógrafos saíram. Talvez seja uma restrição dos métodos. E os métodos são muito variados, ou seja, há muita gente que trabalha, sobretudo quem trabalha, por exemplo, com política tributária, é um trabalho fortemente quantitativo. E aí quem tem feito mais isso é uma pessoa que trabalha conosco e que está formando gente dentro da rede, mas que é da CEPAL. E aí ele usa a base de dados da CEPAL. Por exemplo, para discutir tributação de patrimônio, ele usa dados do imposto. Só que o Brasil nunca passou para ele os dados, não abre mão de jeito nenhum desses dados. Ele conseguiu de outros países, mas para o Brasil não conseguiu. Existem outros trabalhos mais de natureza quantitativa também em meio ambiente. Sim, tem um geógrafo importante. Ele faz aqueles mapas mostrando como que o aumento do preço de commodity e tal, como que leva a impacto ambiental de tal natureza, etc. Ele faz esse tipo de... na verdade, o trabalho quase cartográfico, de medir certas transformações espaciais produzidas por mudanças no comércio internacional, etc. Mas a maior parte dos trabalhos é de natureza mais qualitativa e muitos de natureza histórica também. Então, para tomar um exemplo que me parece que é uma pesquisa muito, digamos, feliz, no sentido de tentar seguir digamos, a metodologia ou o conjunto de sugestões que fez a rede. Esse que estuda desigualdades que eu citei antes, desigualdades sociais que afetam ou desigualdades relacionadas com afrodescendentes da costa do Pacífico, chama Jairo Baqueiro, sociólogo, com formação em economia, história também. Então, o que ele faz primeiro, um estudo histórico da região desde a conquista, o que aconteceu nessa região. E aí ele vai tentando acompanhar o processo de ocupação da região em suas distintas fases, e vai não só descrevendo, mas tentando entender que impacto isso tem sobre desigualdades sociais com as respectivas populações. E as populações, ainda que possam ser, digamos, descendentes, eles vão mudando de auto-identificação ao longo do tempo. E o que tem aparecido agora é um certo conflito, dada a legislação existente, entre mestiços, os que se autodefinem como mestiços e afrodescendentes. Então começa a haver aí um atrito que nunca houve ao longo da história que ele pesquisa. Então essa é uma pesquisa de caráter histórico, com fontes documentais, etc. Para entender os atritos, ele tem que, obviamente, fazer uma pesquisa local, o que na região é extremamente complicado por questões de segurança, etc. Mas ele conseguiu pelo menos fazer entrevistas com pessoas-chave e reconstituir um pouco o que está acontecendo ali. Um estudo da legislação, fundamental, assim, porque a legislação define
em boa medida, essa, digamos, a autoidentificação, muito relacionada com a legislação existente. Ele teve que fazer tudo isso, reconstruir tudo isso. E o que pareceu extremamente inovador é entender economia mundial de certos produtos. Então, os produtos fundamentais ali foram banana e, atualmente, a dendê, da produção de biodiesel e outros produtos. Então, ele tem que entender o comércio mundial de banana, o comércio mundial de dendê, para ver como as empresas, por exemplo, bananeiras, operaram ali nos anos 50, 60, e que tipo de marca deixou sobre a ocupação e sobre as relações entre distintos grupos. Então, é um negócio extremamente complicado, mas que, enfim, ele conseguiu terminar depois de 3 anos e meio, terminou, defendeu a tese, enfim. Então, o comércio de banana é algo fantástico para estudar, isso eu não sabia, então aprendi com essa tese. Tem basicamente, antes eram 5, agora houve uma fusão recente, existem 4 empresas que controlam o comércio mundial de banana, 4, não mais. E elas, toda a exportação de banana, obviamente que há coisas como fair trade, etc., mas o mínimo comercializador, mas que são de fato o mínimo. O grande comércio de banana está na mão de 4 empresas, e elas vão mudando o processo de produção. Então, antes elas compravam, ou desapropriavam, ou tomavam terras, colocavam pessoas para trabalhar e produzir banana. A legislação trabalhista foi ficando complicada, aí eles começaram a contratar pessoas para produzir banana e vender para eles. A legislação ambiental foi ficando complicada, aí eles vão tentando se desincumbir de tudo, e aí, efetivamente, é quem produz que se responsabiliza por tudo, e eles compram a banana e comercializam. Então, assim, para entender o que tipo de mudança que houve localmente, é preciso acompanhar o preço da banana ao longo desse período todo. É uma coisa extremamente trabalhosa, mas que, de fato, é muito fascinante entender. E aí junta o que... Como é o seu nome? E a junta é o controle que você estava exigindo dos fatores nacionais. Porque, afinal de contas, a banana é produzida ali de acordo com a legislação local, etc. Mais alguém? Ninguém se aventura a fazer perguntas, porque as respostas são muito longas. Né? Posso fazer respostas breves. Eu tenho uma pergunta para fazer. Sim. Na verdade, isso me veio à cabeça no segundo ponto, quando o senhor foi colocando as perguntas-chave da pesquisa. Em algum momento, no terceiro ponto também, quando o senhor disse que o direito é determinante, no fim da resposta à primeira pergunta. Eu queria perguntar, na verdade, por curiosidade, se há algum conceito normativo, norteador de justiça no projeto como um todo, e qual seria ele? Se não há também, se haveria um porquê de não haver, porque parece ser o direito, mas não há. Na verdade, não há. Assim, nós nunca trabalhamos com o conceito de justiça. E o que nós tomamos é um marco legal. E sem discutir o conceito de justiça que está por trás desse marco legal. Até hoje, que eu me lembre, não houve, não sei se você te ocorre algum trabalho da rede que trabalhe com o conceito de justiça. Não, acho que de fato não tivemos nenhum trabalho nessa área. Mais alguém? Talvez por não termos filósofos dentro Nenhum especialista em halls. Pois é. Bom, então, se ninguém tem mais nada a perguntar, eu agradeço muito ao Sérgio, muito obrigado por ter vindo aqui, Sérgio. Foi bacana esse projeto. Espero que ainda renda mais frutos além. Pois é, os seus 2 anos, e aí tem que descobrir outro tema. Muito obrigado.